Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, começaria por uma questão que lhe estou a colocar desde que a Sra. Ministra veio aqui pela primeira vez. Acidentes com tratores. Esta Assembleia aprovou por unanimidade um projeto de resolução relativamente à redução da sinistralidade com tratores. Desde que a Sra. Ministra tomou posse, morreram mais 44 agricultores e houve mais 25 feridos, no número de acidentes assemelhante. Estes números estão subestimados, Sr. Ministro. E, portanto, os senhores continuam sem pôr em cima da mesa, em aplicação, de facto, um conjunto de recomendações que não resolveriam certamente o problema, mas poderiam atenuar as questões. Porque o deputado Ulisses Pereira referiu o problema do mar e da intervenção do Governo, eu gostaria apenas de fazer um registro sobre o recente acidente de Castelo de Neiva e lembrar novamente ao Governo o problema do desassoreamento de muitos portos e, em alguns casos, simples barras. E fazer este registro, porque no dia em que houver, e esperemos que nunca aconteça nenhum acidente grave, mas no dia em que acontecer, nós inevitavelmente vamos ter que chamar a atenção da responsabilidade política por quem mantém barras nestas condições. E lembraria que mais um Governo e mais um adiamento sem prazo definido relativamente ao problema grave da barra de Esposende, que se vem mantendo década após década, governos atrás de governo, sem qualquer solução. Senhora Ministra, Sanidade Animal. Nós recebemos um dia destes aqui nesta Comissão a ADS do Centro, que nos colocou aqui um conjunto de questões relativamente a esta questão. Este problema abordámos-lo durante o debate orçamental, sem respostas efetivas do Governo. Vamos certamente poder discutir isso com pormenor com o Sr. Secretário de Estado e com o Sr. Diretor-Geral da Alimentação e Veterinária, mas queria-lhe colocar pelo menos esta questão central. Qual é a dotação para pagar as medidas de ação veterinária, saúde animal, em 2012 e em 2013? Quanto, Sra. Ministra? É possível que estejamos no fim de 2012 sem que estas organizações conheçam sequer aquilo a que tem direito de acordo com a legislação nacional para 2012, Sra. Ministra? Não é possível, Sra. Ministra. Não é possível este tipo de questões, para lá de muitas outras questões que neste momento não tenho tempo para lhe questionar, mas questioná-la-ei pelo menos o Sr. Secretário de Estado. Relativamente ao CENIRA, gostaria de saber se a Sra. Ministra, se o Governo, o Ministério está de acordo com um projeto de resolução do PSD e CDS apresentado recentemente nesta Assembleia, que irá ser discutido na próxima sexta-feira, que se propõe transferir custos para os produtores nesta matéria e reduzir competências das organizações de produtores. Relativamente à situação do leite, Sra. Ministra, eu gostaria de saber se a Sra. Ministra, nos debates no Conselho Europeu, já questionou a União Europeia relativamente ao problema da manutenção das cotas no açúcar. Por que razão é que se mantém as cotas para os produtores de beterraba sacarina na Alemanha, na Holanda, e se acabam com as cotas no leite e também no vinho? Porquê, Sra. Ministra? Porquê? Como é que esta questão está a ser colocada, Sra. Ministra? Qual é a lógica, o bom senso na abordagem desta questão? Uma outra questão diz respeito ao problema dos contratos. A Sra. Ministra, penso que tem a legislação, a Sra. Ministra não falou dessa legislação para sair relativamente à contratualização, de certa forma é já a aceitação de que as cotas vão de facto à vida, mas Sra. Ministra, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. No dia em que o Continente e o Jerónimo Martins fizerem um contrato de 1 ano com organizações de produtores de leite franceses, ou italianos, ou holandeses, e deixarem de comprar leite aqui, o que é que nós fazemos ao leite que não for escoado aqui neste país? Porque eles vão poder fazer esse contrato, segundo sei. Segundo a legislação que os senhores vão produzir, aliás, metendo inclusive aos intermediários no meio, vão permitir. É uma questão que tinha interesse que nós desde já discutíssemos, que era para depois, mais tarde, não viéssemos a pensar o que é que vai acontecer.
Aliás, relativamente ainda às cotas e ao açúcar, gostaria de saber, Sra. Ministra, o que é que está a ser feito para garantir, pelo menos às nossas refinadoras, as ramas necessárias e atempadas e não ficarmos com aquilo, com as sobras que alemães e holandeses nos queiram vender. Penso que aquilo que está em curso na União Europeia é a manutenção exata da situação. No melhor dos casos, ficará igual, o que não é satisfatório, como sabemos, tem significado não ocupação da capacidade produtiva destas associações. Sra. Ministra, sobre o Douro, gostaria de saber se houve alguma evolução relativamente ao apoio às vítimas das intempéries antes do verão. E relativamente à Casa do Douro, questionei a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado durante o debate do Orçamento. Foi-nos dito que este problema estava entregue ao Ministério das Finanças. Ora, o que eu sei é que o Ministério das Finanças não responde. Não responde, não é capaz sequer de receber a Casa do Douro em audiência, Sra. Ministra. E, portanto, o Governo vai com 15 meses e esta questão continua sem qualquer solução à vista quando os prazos começam a apertar. Eu gostaria de perceber melhor o que é que os senhores vão fazer relativamente àquela situação. Se vamos continuar a esperar que o senhor Ministro Vítor Gaspar resolva intervir relativamente à Casa do Douro. Gostaria de saber o que é que o Governo vai fazer às propostas das associações de municípios para o Douro, que foram pedidas pelo Governo. O que é que os senhores vão fazer? Que destino é que vai ter aquela questão? Relativamente aos fundos comunitários, Senhora Ministra, gostaria de saber porque é que houve agricultores que não receberam o RPU como estava previsto. Penso que isto está ligado à tentativa, à redução das áreas de compromisso, o registro superior a 10%. Eu gostaria de saber a que propósito é que isto acontece, contrariamente àquilo que a Sra. Ministra nos referiu aqui no projeto de revisão do PRODER, até porque a legislação nacional estabelece com reduções superiores a 20%. E não superiores a 10%. Portanto, há aqui um abuso da parte dos departamentos que estão a tratar desta questão absolutamente inaceitável. Eu vou terminar, Sr. Presidente, gostaria de perguntar à Sra. Ministra aquilo que a Sra. Ministra não me respondeu também durante o debate do Orçamento. Quanto é que, em termos de contrapartida nacional, o Governo vai gastar em 2012? Qual é a previsão no PRODER, contrapartida nacional, quanto é que vai gastar? E relativamente à rede rural nacional, porque é que projetos aprovados de 2010 e 2011 não têm seguimento, Sra. Ministra? Porque é que coisas que estão aprovadas pelo Governo não têm seguimento? E se for preciso, eu entrego-lhe hoje mesmo aqui assim os projetos, 2 projetos de uma associação ligada ao arroz e de uma associação ligada aos baldios da Zona Centro, entre outros. Mas eu gostaria de perceber porque é que isso acontece.